Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula? Só que hoje nossa aula é um pouquinho diferente. Vamos falar da nossa folha-tarefa. Mas antes de entrar na folha-tarefa, eu gostaria de deixar aqui registrado o que vai cair na nossa próxima avaliação online. Olha só, nós vamos ter que estudar entre a página 104 até a página 124, tá? E o que fala essas páginas, né? Os múltiplos de um número natural, os divisores de um número natural, o múltiplo e o divisor de um número natural, os critérios de divisibilidade que a gente estudou. A gente também, nesse intervalo de página, tem os fluxogramas e tem os critérios de divisibilidade. O número primo e a decomposição de um número natural em fatores primos. Então, vamos fazer a leitura da nossa folha-tarefa? Então, vamos lá. Na número 1, ele fala assim: escreva cada sequência indicada. Sequência dos múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, né? Você vai escrever quem são esses múltiplos, ok? A sequência dos múltiplos de 8, vocês também vão escrever. Os múltiplos de 12 e os múltiplos de 20. Número 2. Quantos são os múltiplos naturais de 8 que tem apenas 2 algarismos? Ou seja, que tem 2 números, né? Quem são esses números? Então, você vai dizer aí. Número 3. Clotilde quer colocar 250 bolinhas de gude em saquinhos. Todos com a mesma quantidade de bolinhas, mas de modo que não sobre nenhuma fora do saco, né, no caso. Quantas bolinhas ela pode colocar em cada saquinho? Com 8, ou com 12, ou com 15? Então, vocês vão fazer aí as contas, né, e vai verificar, tá bom? Cada saquinho eu vou ter quantas bolinhas, né? Número 4. Use o critério de divisibilidade e identifique quais os números são divisíveis por 3. Então, na letra A, vocês vão verificar primeiro o critério de divisibilidade, né? O que aquele critério vai dizer do número 3? Aí vocês vão ver lá. O 45, ele é divisível por 3? Você vai escrever. O 401 é. 1348 é divisível por 3? 12.567 é divisível por 3? Né? Então, vocês têm que primeiro dar uma olhadinha lá no critério de divisibilidade para ver o que está escrito lá, né? E aí, depois disso, vocês vêm aqui no exercício número 4 e fazem a conferência, tá? Número 5. Na gincana de uma escola, as equipes devem responder a pergunta da lousa. Então, tá aqui no quadro, né? Qual é o número entre 100 e 140? Tem divisão exata quando dividido por 2, por 3 e por 5. A equipe de João acertou um número. Qual foi o número? Qual foi o número dele, né? Então, vocês vão ver aí entre a letra A, B e C e D. Qual deles? Qual é o número, né, nesse intervalo entre 100 e 140? Ele é divisível tanto por 2, quanto por 3 e quanto por 5, não é isso? Número 6. Observe o fluxograma a seguir para descobrir se um número natural maior do que 1 é ou não um número primo, usando o fluxograma abaixo. Verifique se cada número é ou não primo. Então, tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Eu vou passar aqui cada número aqui, ó, uma única vez. No caso, eu peguei aqui o número 21, vou verificar. Aí ele fala assim, ó, pense um número natural maior que 1. Nesse caso aqui, o número que a pessoa vai pensar vai ser o número 21, para a gente poder fazer o teste, tá?
Então, o número 21. O número 1 e o próprio número são os únicos divisores por ele? O que vocês acham? 21, ele é divisível. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo? Se vocês acharem que sim, então a resposta está aqui, ó. Então, o número inicial, né, o número 21, é um número primo. Ah, professora, não, ele não é divisível só por 1 e por 21. Ele é divisível por outros números. Então, vai vir para cá, ó, a opção, ó. Não. Cite mais de um divisor do número inicial. Então, quem são esses divisores, né? Então, o número inicial não é um número primo. E aí, vocês vão fazer, ó, para o número 37, para o número 13, para o número 7 e para o número 4.816. Número 7. Juliana queria comprar um pedaço de tecido para fazer um vestido. Como não tinha fita métrica, fez a medida da quantidade de tecido que precisava usando o seu palmo, né? A palma da mão, né? E obteve 7 palmos. Se o palmo da Juliana tem 18 centímetros, a medida do tecido que ela precisava é... Então, vocês vão fazer uma continha, né? Relacionada a esses palmos aí da Juliana, tá? E também tem uma relação aí com os 18 centímetros. Então, tem que pensar um pouquinho. Número 8. A soma dos 9 números naturais primos. Qual é a soma dos 9 números, dos primeiros números naturais primos? Então, primeiro você tem que saber o que é primo para poder fazer essa questão, não é isso? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? E aí você vai ver os 9 primeiros números. Depois que você separou os 9 primeiros números, você vai somar esses números. E aí você vai ter o resultado. Número 9. Um supermercado vende cajus em embalagem com 3 unidades. Aí tá aqui, né? A embalagem com 3 cajuzinhos, tá bom? No estoque gelado, há uma caixa grande com 93 unidades de caju. Ao serem colocadas em embalagem com 3 em cada uma, ficará algum caju fora das embalagens? Por quê? Então, vocês têm que fazer alguma continha aqui, né? Ele quer, ó, eu tenho 93 unidades de cajus. Ele quer colocar nessa embalagem aqui, ó, 3 aqui, depois mais 3, depois mais 3, depois mais 3 e por aí vai, tá? E aí você vai verificar. Ficar algum caju fora da embalagem? Aí, sim ou não? Vocês vão responder. Por quê? Aí vocês vão explicar, ok? Número 10. Observe esta figura. Então, eu tenho aqui um círculo, olha. E eu tenho um quadrado. Observe que esse quadrado aqui, ó, tem um determinado momento que ele está em cima do círculo e do círculo em cima do quadrado. Isso quer dizer que o número 0, 24 e 48 pertence tanto ao quadrado quanto ao círculo, ok? E ele fala assim, quais são os múltiplos comuns entre 12 e 8? Então, vocês também têm uma continha para fazer, tá? Bem, gente, agora é mão na massa, tá bom? Mais tarde eu volto aí com o gabarito comentado, tá? Tchau!